Em 2022, houve um aumento de 51% no número de jovens de 16 e 17 anos que estão aptos a votar. Um crescimento importante que pode fazer a diferença nas eleições desse ano. Mais do que nunca, essa galera é protagonista na democracia. O papel dos jovens nas eleições 2022 é o que você vai ver agora na última matéria da nossa série. Estudo, vida profissional, primeiro emprego. Essas são algumas das responsabilidades de um adolescente. Responsabilidades que vão ganhar um peso a mais nesse ano. É que para as eleições de 2022, muitos jovens assumiram a missão de votar pela primeira vez. Para você ter uma ideia, mais de 2,1 milhões de adolescentes brasileiros tiraram o título, mesmo sem a obrigação do voto. A Karine é um deles. Aos 16 anos, ela decidiu participar ativamente da democracia. Acho que esse ano os jovens estão mais responsáveis nessa questão de votar. Todo mundo, na verdade, consegue fazer a diferença se pensar assim. Às vezes um voto faz a diferença. E pelo número de novos eleitores, essa é uma missão que carrega uma baita representatividade. Tão importante que pode definir o resultado das urnas. Por isso, muitos candidatos têm pensado em uma linguagem própria para os jovens na estratégia de campanha. Só um exemplo interessante disso, né, é o aumento das campanhas nas redes sociais e com destaque para o TikTok, que é muito usado pelos jovens, né? Então, se você olha um pouquinho o TikTok hoje, né, você vê que todos os candidatos estão fazendo campanha no TikTok e com vídeos bem-humorados, engraçados, musiquinha, até dancinha, que é exatamente um sinal de que eles estão olhando para esse eleitor jovem. Mas antes de apertar os números na urna, os jovens eleitores precisam se preparar e até mesmo estudar sobre o processo eleitoral. O professor Murilo explica que o primeiro passo para ter um voto consciente é entender bem como funciona o processo de eleição para cada cargo em questão. E, claro, conhecer as propostas dos candidatos. Os de eleição majoritária são o presidente, o governador e o senador. Nesse caso, quem tiver maior número de votos simplesmente é eleito, né? Seja no primeiro turno, seja no segundo turno, né? Já no caso de deputados estaduais e federais, não é assim que funciona, né? Nesse caso, a gente tem a eleição proporcional, o que significa que o voto é, em primeiro lugar, do partido e só em segundo lugar do candidato. Então, o jovem tem que entender que, ao votar num candidato a deputado estadual ou federal de um determinado partido, talvez ele não eleja esse deputado, essa deputada, esse candidato, né, ou candidata, em que ele está votando, mas ele pode contribuir para eleger outro candidato, outra candidata desse mesmo partido, né? E falando em voto consciente, lembra da Karine, que vai votar pela primeira vez esse ano? Pois é, ela fez a lição de casa, pesquisou sobre os candidatos e até preparou algumas dicas para os outros adolescentes que também escolheram votar nessas eleições. Tem que pensar muito bem e pensar consciente, porque não tem só o presidente da república, né? Tem governador, tem senador, tem deputado, tem vários outros cargos que a gente tem que pensar também. Então, acho que muita gente está pensando só nisso, só no presidente, ou em tirar, ou em votar de novo. E tem outros cargos também. Então, acho super importante pensar, pesquisar também qual é o melhor para a cidade, para o estado, e para poder votar consciente, com a mente tranquila, porque já está chegando, né, o dia.